Boa noite a todos. Mais um encontro. Hoje nós vamos ter mais um título do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, e o título é A Infelicidade Real, que vai ser feito pela Cecília. Sejam todos bem-vindos. Vamos orar? Mestre amado, amigo nosso de todos os momentos, aqui estamos, nesta casa, buscando um aprimoramento, buscando aprendizado, tudo à luz da doutrina espírita, que se propõe, com Kardec, a refletir os ensinos de Jesus. Abençoa, Senhor Jesus, amigos espirituais, cada pessoa aqui presente, que saiu de sua casa, do seu local de trabalho, e para cá se dirigiram. Que possam todos se beneficiar da palestra edificante, da dinâmica do passe, com vistas a este propósito que já declinamos. A nossa melhoria, aprendizado e também o aspecto consolador da doutrina espírita. Que assim seja. Vamos já dar os avisos das atividades da casa. Às terças-feiras, encontro aqui de estudos. Atualmente estamos estudando o livro Céu e Inferno. Todos estão convidados, a partir das 19h30. E também, para jovens e crianças, há lugar e espaço, tudo com as diretrizes da Federação Espírita Brasileira, né? As instruções para as crianças. Terças-feiras, a partir das 19h30. Às quintas-feiras, nesse mesmo horário, o estudo online. Quem ainda não participa, pode participar. É só entrar em contato com a Tânia ou com a Andréia para o ajuste aí necessários do número do celular. E na segunda-feira próxima estará conosco aqui Fadel. Quem? Alan Vilches. Muito bem. Alan Vilches, notável cantor. Ele tem uma voz até bonitinha, a voz dele. Interessante, ele é afinado. É uma vozinha pequena, assim. Alan Vilches é um dos grandes tenores do nosso país. E já esteve aqui conosco e vai estar segunda-feira agora. Eu desconhecia esta informação. Muito bem. Todos estão convidados para chegarem mais cedo um pouquinho, viu? Para pegar lugar aqui. Cecília, por favor. Boa noite. Agradeço a presença, agradecendo a Deus e a Jesus pela oportunidade de estar aqui, para refletirmos um pouquinho juntos sobre o tema desta noite, que é a infelicidade real. O item 24 do capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos. Esse é um dos capítulos mais longos, né? Se não o mais longo do Evangelho. E aí a gente já veio passando pelos itens aí, começando pela justiça das aflições. E aí fomos aprendendo que Deus é sempre justo, que nós
estamos num tempo aí para ir melhorando, né, as nossas condutas, aprendendo, nos valendo aí das experiências, nos resignando aí no trabalho, nas dificuldades, aceitando os desafios, aprendendo com eles, melhorando, aprendendo que Jesus está sempre nos mostrando aí o caminho, que nós precisamos ter fé, exercitar aí a nossa fé, melhorar a nossa fé, a nossa confiança em Deus e em Jesus. Também aprendemos que quem morre não morreu, que quem morre é só a nossa roupagem de agora, que o Espírito é eterno, é imortal, né? Nós somos espíritos imortais em várias passagens, várias experiências terrenas, que o amor, as nossas conquistas, elas não morrem com a nossa vestimenta, pelo contrário, elas permanecem. Tudo aquilo que a gente conquista, a gente continua. Aprendemos também que a morte ela é uma libertação para aquele que já cumpriu a sua trajetória, os seus compromissos desta encarnação, que aqui nós estamos para aprender, para cumprir o que nos comprometemos, e quando vence o nosso tempo de cada estada, nós retornamos para a pátria espiritual. E também nos tormentos voluntários nós aprendemos que, na maioria das vezes, se não em todas, somos nós que complicamos a nossa estada aqui, né, com as nossas escolhas, às vezes infelizes, né? Então, hoje nós vamos refletir sobre o item 24, a infelicidade real, ou a desgraça real em algumas traduções. Essa mensagem ela nos foi trazida por Delphine de Girardin, em Paris, 1861. Para a gente iniciar a nossa fala, eu trago uma história que está num dos livros de Adelino Silveira, que ele traz um relato sobre um sobrinho do Chico. Esse sobrinho, filho de uma de suas cunhadas, que nasceu com muitas anormalidades, deficiência nos braços, nas pernas, atrofiados, os olhos cobertos por uma espessa membrana que o mantiveram, né, numa completa escuridão, e o rosto tão deformado que dava medo em quem o via. A mãe, quando viu o garoto, teve um choque tão forte que perdeu a razão e foi internada num hospital para doentes mentais. O Chico, então, assumiu o encargo de cuidar dessa criança, desse sobrinho. E embora muito difícil, com muita dificuldade, porque era difícil banhá-lo, cuidar da comida, tudo era muito complicado. Essa tarefa difícil e árdua, ela durou por quase 12 anos. E quando o menino adoecia, aliás, ele já era com dificuldades, mas quando ele piorava, o Chico orava, pedindo que ele não desencarnasse. Porque o Chico o amava como um filho. E um dia, Emmanuel falou para o Chico que ele só desencarnaria quando os pulmões começassem a desenvolver e ele, então, não tendo espaço, ele morreria, desencarnaria. De fato, quando ele tinha próximo dos 12 anos, ele pegou uma forte gripe, que evoluiu com uma pneumonia, e ele estava prestes a desencarnar, mas antes que ele desencarnasse, ele olhou para o Chico e num olhar que traduzia toda a sua gratidão,
sem dizer nada, porque ele não falava, não podia se expressar, ele demonstrou com o olhar a gratidão por tudo que o Chico fez por ele. E Emmanuel, que acompanhava essa cena, esse desencarne, declarou: graças a Deus, é a primeira vez em 150 anos que ele vê a luz. As suas dívidas do passado foram liquidadas. Louvado seja Jesus. Então aqui, a gente vendo um quadro desse, a gente já pensa numa desgraça, né? Numa infelicidade tremenda. Imaginemos nós um filho, um sobrinho, um conhecido, ou seja quem for, ou alguém que a gente nem conhece, quando a gente vê, a gente fica penalizado, a gente fica, às vezes até questionamos Deus, por que uma criança passar por uma situação dessa? Mas se olharmos pela visão da vida toda, é uma bênção, né? Ele recebeu uma oportunidade de resgatar, de se recuperar. E uma coisa muito importante que nós precisamos avaliar aqui é o auxílio do Chico. Porque imaginemos a situação desse espírito, dessa criança, se ele não tivesse alguém que o amparasse, porque a mãe perdeu as condições de fazer isso. E o Chico deu a ele todo o seu amor, toda a sua atenção, todo o seu carinho, para que ele tivesse êxito e conseguisse cumprir essa tarefa, se libertar e voltar a ver a luz para uma nova oportunidade de seguir o seu caminho de redenção. Então, agora nós vamos lá num dos itens da mensagem de Delphine, onde ela fala que para julgar uma coisa, é preciso, pois, ver-lhe as consequências. É assim que para apreciar o que é feliz ou infeliz para o homem, é preciso nos transportar além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo que se chama infelicidade, segundo a nossa curta visão, cessa com a vida e encontra sua compensação na vida futura. Então, tudo aquilo que nós vemos, que nós analisamos rapidamente como uma infelicidade, como uma desgraça, nós precisamos pensar e refletir, porque se sabemos que Deus é justo, que as suas leis são justas, então não há infelicidade que não seja resultado de alguma coisa que a gente precisa aprender e precisa melhorar. No livro Luz e Vida, ditado por Emmanuel, através de Chico, tem uma mensagem que se chama Felicidade Real. Nessa mensagem ele nos diz que nós procuramos a felicidade nas coisas transitórias, na fortuna, na autoridade, na fama, nas ilusões, no prazer. Ansiamos conservá-la. Ele diz, anseias conservá-la. Sabes que ela existe, queres retê-la e ignoras como. A felicidade que a gente procura, né? É que a nossa felicidade real decorre da nossa união com Deus. Embora não saibamos definir nossas emoções mais profundas, todos sentimos sede de Deus, de fazermos conforme a oração dominical. Pai nosso, seja feita a vossa vontade, na terra como nos céus. Em nossa rendição aos desígnios divinos, nas leis que nos regem, descobriremos o caminho da verdadeira felicidade. Então, tudo que nos parece, que se mostra para nós como infelicidade, são os resultados dos nossos desvios das leis de Deus, do nosso descumprimento da lei. Delphine fala para nós lá na mensagem que a infelicidade é a alegria, o prazer, a fama, a agitação vã e a louca satisfação da vaidade que fazem calar a nossa consciência. São as nossas ilusões, a nossa materialidade, que a gente acaba se perdendo e aí a gente se acha infeliz, mas a gente precisa retomar o caminho e buscar Jesus. Mateus, no capítulo 5, ele registrou a fala do Cristo que nos diz: em verdade vos digo
que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Então, tudo que nos traz infelicidade é o nosso desvio da lei. Aí Kardec, na questão 614, ele pergunta o que se deve entender por lei natural. E os espíritos respondem que é a lei de Deus, a única verdadeira para a felicidade. Ela que nos indica o que deve ou não deve ser feito, e o homem só é infeliz quando dela se afasta. Então, o afastamento da lei é que nos faz infeliz. E quais são as leis, né, de Deus? Aí a gente fala, tá, mas quais são as leis que nós precisamos seguir para que a gente seja feliz? Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso sentimento, e ao próximo como a si mesmo. E Jesus completou dizendo que nesses 2 mandamentos estão contidos toda a lei e os profetas. Então Jesus nos ensinou que aí está contida toda a lei. Kardec nos diz que a gente só é infeliz quando nos afastamos da lei. E Delphine nos diz que a verdadeira infelicidade está nas consequências de uma coisa, mais do que na própria coisa. Ou seja, nas consequências daquilo que a gente faz. Então a gente, às vezes, faz uma coisa que a princípio parece inofensiva, ou faz por impulso, mas a consequência daquilo é que nós precisamos analisar. Então a nossa infelicidade, às vezes um momento de prazer, nos traz um resultado muito ruim. E aí nós precisamos pensar nas consequências da coisa, mas que consequências? De que coisa? Do nosso afastamento das leis. As leis de Deus, o que Jesus nos ensinou é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Mas a gente ama pequeno. A gente ama cheio de condições. A gente ama, mas quer que o outro faça como a gente quer. A gente ama, mas espera que o outro retribua. A gente não ama incondicional, a gente não busca. É claro que nós ainda não estamos na condição desse amor que Jesus nos exemplificou. Mas nós precisamos exercitar para chegarmos a isso. Aí nós reclamamos, amamos cheio de condições e nós sofremos por isso. Nós sofremos as consequências dessa nossa falta de entrega. O nosso orgulho não permite que a gente, às vezes, perdoe, compreenda o outro, que a gente ouça a opinião do outro, porque a gente acha que a nossa verdade tem que prevalecer. E aí a gente fica com o nosso orgulho, só que a gente sofre, porque a nossa consciência nos cobra. Outras vezes a gente tem a oportunidade de fazer o bem para o próximo, de fazer alguma coisa boa, de auxiliar alguém que está pedindo, mas a gente fica julgando se ele precisa, se ele não precisa, por que ele não está trabalhando, que ele podia estar trabalhando, então eu não vou ajudar. O orgulho, de novo, não permite que a gente faça, mas a consciência cobra e a gente sofre. Então, muitos, se não todos, os nossos sofrimentos, eles têm a origem nos nossos desvios das leis de Deus. Na questão 920 a 921 do Livro dos Espíritos, Kardec também nos fala sobre a felicidade. E ele pergunta se o homem pode gozar sobre a terra uma felicidade completa. E a resposta é que não, visto que a vida nos foi dada como prova ou expiação, mas que depende dele, do homem, de nós, amenizar os nossos males e ser tão feliz quanto se pode ser sobre a terra. Então, depende de nós, das nossas atitudes. E na 921, quando ele pergunta se concebe-se que o homem será feliz sobre a terra quando a humanidade estiver transformada. Mas até lá,
cada um pode garantir uma felicidade relativa? Aí ele nos diz que a resposta, o mais frequentemente, o homem é o artífice da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele se poupa dos males e chega a uma felicidade tão grande quanto comporta uma existência grosseira. Então, todas as informações, todas as orientações nos levam para um mesmo ponto. Se nós cumprirmos a lei, se nós buscarmos naquilo que a gente já compreende, já entende, buscar cumprir as leis de Deus, nós vamos evitar as nossas infelicidades. E aí a gente precisa observar, né, é importante que a gente observe como está a nossa conduta diante desses ensinamentos, diante do Evangelho, diante daquilo que a gente estuda, que a gente lê, que a gente busca aprender. Nós estamos fazendo o esforço para ir em direção a ser o Evangelho do Cristo? Ou nós estamos só estudando, decorando, falando, mas nós não estamos buscando? Porque muitas das vezes a gente estuda bastante e assim, nós ainda não conseguimos fazer tudo, mas nós precisamos nos esforçar nesse sentido. Ou nós vamos ficar como os hipócritas que falam, mas não fazem nada. Não buscam exemplificar, não buscam fazer. Então nós precisamos sair, buscar o aprendizado, buscar nos conscientizar, compreender as lições, os ensinamentos do Cristo. E saindo do centro espírita, da igreja, seja onde for que a gente esteja, buscar praticar, buscar naquilo que a gente já entende, ser o Evangelho que o outro vê. Porque as palavras, elas até convencem, mas são os exemplos que nos levam, que nos movem, né? Então, que a gente possa fazer essa busca em nós mesmos para saber onde é que nós estamos, como é que nós estamos agindo, né? Nós gostamos muito de falar, né, que Jesus é o nosso modelo e guia. Jesus, nosso mestre, modelo e guia. Mas um modelo a gente copia e um guia a gente segue. Será que nós estamos fazendo isso? Quanto desse seguir o mestre nós estamos já conseguindo fazer, né? No livro Consolador, a questão 240 pergunta se de algum modo pode-se conceber a felicidade sobre a Terra. E a resposta é: se todos nós temos a noção da felicidade, é sinal que ela existe e espera as almas em alguma parte. Tal como sonhada pelo homem, no entanto, ela não pode existir, porque em geral as criaturas humanas encontram-se intoxicadas na materialidade, nas ilusões, e não conseguem contemplar a grandeza das paisagens exteriores que a cercam no planeta. Contudo, importa observar que é no globo terrestre que a criatura edifica as bases de sua aventura real, pelo trabalho, pelo sacrifício, a caminho das mais sublimes aquisições que o mundo divino, para o mundo divino de sua consciência. Então, embora aqui, no nosso planeta, não conseguimos a felicidade, nós ainda temos todas as mazelas, todos os problemas, as dificuldades, é aqui que nós vamos desenvolver as nossas virtudes. Então é aqui que nós precisamos trabalhar. O último parágrafo da mensagem, Delphine nos traz assim: que o Espiritismo vos esclareça, pois, e recoloque em sua verdadeira luz a verdade e o erro, tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira. Então agireis como bravos soldados que, longe de fugirem do perigo, preferem as lutas dos combates temerários, à paz que não pode dar nem glória nem progresso. Que importa ao soldado perder no túmulo suas armas, sua bagagem e seus uniformes, contanto que ele saia vencedor e com glória? Que importa aquele que tem fé no futuro deixar sobre o campo de batalha da sua
vida, sua fortuna e seu manto de carne, contanto que sua alma entre radiosa no reino celeste? Jesus falou isso para nós já, pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder sua alma. Então, o que nós precisamos é não desprezar as coisas do mundo, não desprezar a matéria, o dinheiro, as coisas que nós precisamos para viver na matéria, mas fazer um bom uso das coisas que nos são empréstimos, que não são nossas, são empréstimos de Deus para que nós façamos um bom uso delas, que façamos não só para nós, mas que possamos melhorar em torno de nós também, que nós valorizemos com cautela o que é do mundo e nos esforcemos para adquirir as nossas virtudes, as nossas qualidades do Espírito, que é o que vai conosco. Através do amor, através do bem que nós possamos fazer, de tudo, da prática daquilo que a gente aprende no bem, que é o que vai conosco para sempre. No livro Almas em Desfile, de Hilário Silva, tem uma mensagem que eu achei que cabia bem aqui, por isso eu a trouxe. Através de Chico Xavier e Valdo Vieira, esse livro foi trazido por eles. A mensagem é: podia ser pior. O médium Filgueiras era espírito de grande serenidade. Certa feita, um amigo que ele não via desde muito visita-lhe a casa e, depois das saudações habituais, dá notícias do próprio pessimismo. Declara-se ausente de toda atividade doutrinária, continua espírito de convicção, mas afastou-se do trabalho mediúnico, da leitura, das sessões, das preces, de tudo. Inquirido por Filgueiras, ele começou a explicar-se. Imagine você que minha infelicidade começou quando o meu sócio conseguiu furtar-me quase tudo que eu possuía. Foi um terrível desastre. Mas podia ser pior, falou Filgueiras, preenchendo a pausa da conversação. E ele continua. Em seguida, estabeleci-me com uma pequena loja. No entanto, meu único empregado ateou fogo a tudo, após roubar-me. Podia ser pior, atalhou o amigo. O azar não ficou só aí, pois, quando me vi sem qualquer recurso, a companheira me abandonou, buscando aventuras inconfessáveis. Mas podia ser pior. Depois disso, minha única filha, aquela que ainda se mantinha ao meu lado, ouviu as insinuações de um homem que a seduziu, desprezando-me com amargas palavras. Podia ser pior. Por fim, meu irmão, a única pessoa que ainda me dispensava proteção e carinho, foi assassinado por um salteador, que escapou à cadeia. Mas podia ser pior, acentuou Filgueiras calmo. O outro sorriu mal-humorado e objetou. Ora essa, o que podia ser pior? 2 ladrões me acabaram com os negócios, 2 malandros me acabaram com a família e um assassino me acaba com o único irmão. O que podia ser pior, Filgueiras? O prestimoso médium abanou a cabeça e respondeu calmamente. Podia ser pior sim, meu amigo. Podia ser você o autor de tantos crimes. Entretanto, cá está conversando comigo de consciência purificada e mãos limpas. Sofrer dos outros é, de algum modo, trilhar o caminho em que Jesus transitou. Mas fazer sofrer aos outros é outra coisa. O amigo silenciou e, ao despedir-se, rogou a Filgueiras o benefício de um passo. Então, assim, que a gente reflita quando a gente está se sentindo infeliz, quando a gente está se sentindo prejudicado, que a gente reflita, que a gente pense que o outro é mais infeliz que nós. Aquele que nos faz sofrer de algum modo, ele está mais adoecido do espírito do que nós. Então, que a gente possa levar alguma coisa de bom para ele. É fácil? Não, não é fácil.
Não é fácil compreender, às vezes, uma injustiça, não é fácil a gente auxiliar aquele que nos ofende, que nos magoa, mas é preciso que a gente faça esse movimento, esse esforço, buscando melhorar. Porque tudo que a gente faz de bom, antes de ser para o outro, primeiro é para nós. Isso a gente pode ter certeza. Tudo aquilo que toda a nossa prática no bem, o primeiro beneficiado somos nós. E as nossas infelicidades, né, aquilo que a gente, às vezes, depende da situação, a gente se acha um desgraçado, que a gente pense que são resultados. Se nós estamos passando por aquilo, é preciso que nós tenhamos resignação. Se já fizemos todo o possível para sair daquela situação, e em alguns casos não tem como a gente sair, a gente tem que conviver com certas coisas, que tenhamos a resignação necessária, a confiança em Jesus para seguir o nosso caminho e sairmos daqui vencedores desta etapa que nos propusemos quando aqui viemos. E para encerrar, eu vou deixar para a nossa reflexão 2 parágrafos do Salmo 139 de Davi, onde ele fala da onipresença e da onipotência de Deus. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no sepulcro minha cama, eis que tu também ali estás. Ou seja, Jesus está em toda parte. O seu amor nos envolve em toda parte. Nós é que precisamos nos chegar a Ele, que precisamos caminhar até Ele. Todas as suas, as vezes que Ele curou, que ele sempre disse, levanta-te e anda, caminha, vá e não peques mais. Então, assim, o nosso movimento é que precisa ser, Jesus está, nós é que precisamos ir até Ele. Então, eu deixo essa reflexão para nós, e que Jesus possa abençoar a cada um de nós, iluminar os nossos caminhos, e que nós possamos fazer o nosso movimento, a nossa parte de buscá-lo em todas as coisas. Que assim seja. Muito obrigada.